brincadeira o que estão fazendo com o São Paulo Futebol Clube. O cara vai assinar com o Vasco, mano. Com o Vasco. Calma aí, calma, cara, calma. Família, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 1h49 da tarde. Então, boa tarde e um excelente dia para todos nós. Veja bem, eu não estou aqui para responder qualquer tipo de provocação do torcedor do São Paulo. Até porque... Ai, pegando um gancho do Sorriso Maroto, vocês gostam de pagode? Essa quarta-feira, né? Um clima romântico, tá frio, tá pra ficar abraçadinho. Doeu, aconteceu o teu corpo junto ao meu. Vocês lembram o que aconteceu no Morumbi? Um show, uma aula do nosso Vascão. Mas o ponto é destacar essa opinião do torcedor do São Paulo pra gente falar um pouco mais sobre o Thiago Mendes. Mas veja bem também, olha o zóio, porque o Vasco ainda nem acertou com esse jogador. Não é mole não, família. Mas tem muita resenha nesse vídeo. Vamos falar aqui sobre zagueiros, né? Alguns nomes foram cogitados no Vasco. Teve até um papo de um zagueiro do Colo-Colo e o Vasco fazer um rolo ali, trocar com o Jean Davi. Esquece esse papo. Nesse sentido, teve também o Rafael Tolói ontem, né? O Nicola trouxe uma informação. A gente tem aqui uma apuração do canal Detetives Vascaínos. Já que a gente vai falar sobre zagueiros, quero trazer aqui uma opinião do Mauro Galvão. É isso mesmo, falando sobre Fernando Diniz. Eu quero saber se você concorda. E claro, também vamos falar aqui um pouco mais sobre Felipe Coutinho e o trabalho de Admar Lopes, que está sendo muito elogiado, segundo o canal Atenção Vascaínos. Apareceu o nome de mais um atacante. Parece, família, que é um pedido do Fernando Diniz. Ele quer um atacante de lado, habilidoso, rápido. Thiagão fala isso aqui o tempo todo, né, família? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Falando em atacante de lado rápido, rapidamente falar aqui sobre o Lloyd Augusto, tá na tela. O Vasco da Gama informa que o atleta Lloyd Augusto foi liberado dos treinamentos para resolver problemas familiares. Tá aí, família, espero que não seja nada grave, né, com a família aí, com algum familiar, né, do Lloyd Augusto. Mas puxar essa resenha aqui também sobre o salário do jogador. Minha página CRVG News destacou aqui uma resenha do Flávio Dias. O jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, corrigiu uma informação sobre o salário do atacante angolano Lloyd Augusto, do Vasco da Gama. Diferentemente do que foi noticiado, Lloyd Augusto não recebe 700 mil. Seu salário é significativamente inferior, menos da metade do valor mencionado anteriormente. Tá aí. Assim, eu não vi o Flávio Dias falando sobre isso. O papo que eu ouvi um tempo atrás era 500. 500 mil, que o Lloyd recebe por mês. Mas, né, segundo aqui o Flávio Dias, é metade, então, sei lá, em torno de 350, 300 mil. E aí, família, eu acho que, eu sei que pelo que o Lloyd apresenta, é complicado, né? Mas não é um salário tão absurdo assim. Mas o Lloyd é aquilo, família, é um jogador, né? Recentemente a gente trouxe aqui, né, uma matéria que o GE fez, entrando em contato com o treinador dele, o scout que levou o Lloyd, cara, para o Mafra, se eu não me engano, né, e enxergou muito potencial no Lloyd Augusto. Eu até acho que o Lloyd Augusto ele pode ser útil no Vasco, não para ser titular, mas para entrar no decorrer dos jogos, né, fazer ali uma fumaça, imprimir velocidade, o adversário cansado, mas é um cara que mentalmente é o que eu falo aqui com vocês. Entra no jogo, tenta dar um elástico, uma cocota, e o jogo tá 1-0, impressão dos caras. O Vitória lá empatando o jogo, ele me dando passe de letra, sabe? Então não é um jogador que eu acredito não, família. E acho mais um erro, né, da gestão em relação a contratações, né? Jean Davi, Maxime e Lloyd Augusto. Porque o Garré eu prefiro esperar, mas vamos aguardar aí, né? De repente o Lloyd Augusto vai dar a volta por cima, assim como outros jogadores, né? Assim como o PH, Hugo Moura, o próprio Matheus Carvalho, que esse ano não tá tão bem assim, mas também já deram aí a volta por cima com a camisa do Vasco. Pode acontecer com o Lloyd, vamos torcer para isso, né? Família, falando sobre zagueiro, a gente tem aqui algumas resenhas
como essa aqui, ó. O Vasco só deverá buscar zagueiro se Luiz Gustavo for negociado. Mas, né, segundo uma resenha, a matéria está destacando aqui do Flávio Dias, dificilmente ele vai sair do Vasco, só se aparecer uma proposta muito boa, que não foi o caso do clube que tentou aí, né, os Emirados Árabes, né, tentou levar o Luiz Gustavo, mas a proposta bem abaixo do que o Vasco espera, pelo potencial que o jogador tem, né. Em relação a isso, né, o canal Detetives Vascaínos me parece que entrou em contato com o staff do Rafael Tolói e afirmou que não recebeu nenhum contato do Vasco. Ontem a gente repercutiu aqui uma matéria, uma informação do Nicola, dizendo que o Vasco estava tentando, né, reduzir ali uma pedida do Rafael Tolói, então não é o caso. Eu acredito bastante aqui, né, nas informações e apurações do Detetives Vascaínos, né, que é o Marcos. Em relação ao Alan Saldívia, né, aquele zagueiro que joga no Colo-Colo, e aí o podcast Cruz Maltina até trouxe uma resenha dizendo que poderia acontecer uma troca, já que o empresário do Jean Davi também é empresário desse zagueiro, e aí o Fábio Azevedo entrou em contato com alguma pessoa, né, de dentro do Vasco e disse, não tem nada, nem oferecimento. O Vasco vai trazer algum zagueiro? Fábio Azevedo perguntou. Não, só se pintar uma baita oportunidade, mas inicialmente não. Então tá aí, família. Claro, eu entendo assim que passa, né, por uma análise também do Fernando Diniz, com certeza. Se o Fernando Diniz, conversando com o Pedrinho, Admar Lopes, Felipe, tudo mais, não, a gente tem que trazer um zagueiro, não tô aqui, não, sabe, pá, então seria um outro olhar para o mercado nessa posição. Então me parece que o Fernando Diniz confia aí nos zagueiros do Vasco. Nesse momento, você tem, podemos dizer, 4 zagueiros. Acho que o Lucas Oliveira perdeu espaço nessa rotação. Podemos dizer que você tem, né, a dupla titular João Vitor e o Freitas. Você pode ter o Maurício Lemos, né, pelo lado direito, e você tem o Luiz Gustavo para o lado esquerdo. Então, 4 zagueiros. Eu entendo que o Fernando Diniz tem confiança nesses atletas, família vascaína. Era a sua opinião. Eu acho sim, família. Eu acho sim que o Vasco deveria buscar um bom zagueiro. Entendo aqui a resposta, né, dessa pessoa tá dentro do Vasco, participando desse processo, imagino eu, né, que o Fábio Azevedo entrou em contato, só se aparecer uma excelente oportunidade de mercado. Entendo. Né? E aí seria um jogador, imagino eu, para chegar e ser titular. Mas, poxa, assim, família, porque tudo depende também do trabalho, né, do nível de atuação do Vasco, de repente ficando um pouco mais com a bola, melhor posicionado, o Vasco vai render melhor nesse setor defensivo. É porque já aconteceram muitas falhas individuais, né? Esse é um ponto também. Mas acredito que, eu já falei isso aqui uma outra vez, o Vasco com pouco recurso e tendo que priorizar algumas posições, de fato, já falei isso aqui, atacante de lado, seria a minha prioridade, e não a defesa. Mas eu gostaria sim de ver um bom zagueiro. Mas vamos lá, família, é isso, rezar e fé no João Vitor, Freitas, Lemos e Luiz Gustavo, ao que parece. Seguindo aqui a nossa resenha, já que a gente está falando sobre zagueiro, daqui a pouco, né, o Vasco vai entrar em campo aí num jogo amistoso contra um time uruguaio no dia 5, não é isso? Vamos falar aqui sobre essa opinião, rapidamente, do Mauro Galvão, família, tá na tela, ó, falando sobre o estilo do Fernando Diniz em relação aos zagueiros. Eu, particularmente, não sou muito fã. Me preocupa. Acho que o zagueiro... Poxa, apagou aqui. Vamos lá, voltar aqui. Acho que o zagueiro, como jogador de futebol, tem que decidir quando vai sair jogando ou não. É ele quem decide se está livre, sai jogando, se está apertado, dá o chutão. Isso não é só chutar a bola para a lateral, mas sim um chute que você direciona e procura o centroavante. Mas tem que ser treinado. Acho que essa saída pode causar, certamente, dificuldade para o jogador de defesa. Já vimos também vários jogadores entregarem o ouro, disse Mauro Galvão. Família, e assim, poxa, me surpreende, tá, essa opinião aqui do Mauro Galvão. Eu não lembro muito dele, mas pelo que meu pai fala, meu tio e tudo mais, era um zagueiro de muito recurso. E com certeza ia se adaptar esse estilo do Fernando Diniz, né? Foi um papo que a gente teve aqui muito, né, antes da contratação do Fernando Diniz, e eu sempre pontuei isso aqui, o Fernando Diniz não é só saída de bola. E muito torcedor, Thiago, meu Deus do céu, imagina aí o Vasco saindo, jogando com João Vitor, Freitas errando o tempo todo. Eu falei, poxa família, isso preocupa? Realmente, mas o Fernando Diniz não é só isso. E acho, né, não somente eu, já coloquei aqui algumas opiniões, Neto,
poxa, entre outros, já comentaram que o Vasco não joga somente assim, não. O Vasco dá chutão, sim. Fernando Diniz pode até brigar, gritar, berrar, mas várias vezes a gente vê o Léo Jardim, o Bumba, João Vitor, o próprio Freitas. Então, eu entendo que tá ajustando isso aí. Sai jogando quando você tem confiança para jogar, o companheiro apareceu, tem a linha de passe. Não deu? Bumba. E isso tá acontecendo sim no Vasco. Então, assim, respeito a opinião do grande Mauro Galvão. Sei que, claro, acontece erros, e não somente no Vasco. A gente tá vendo aí, cara, acontece isso em todo lugar agora, Copa do Mundo, né, Champions, você vê, todo mundo sai jogando, a maioria dos times inicia o jogo lá com o goleiro, pá. É assim, é uma maneira de você tentar valorizar a bola, de construir, né, a jogada, de tirar o adversário em alguns momentos, né, se esse adversário joga muito atrás da linha da bola, ele tenta ali te pressionar, pra induzir o erro, né, a preocupação aqui do Mauro Galvão, mas eu acho que hoje, cara, o Vasco está muito bem servido de treinador, e ainda bem que deu tudo certo, né? Fernando Diniz escolheu o Vasco, né, por causa do projeto aí, junto ao presidente Pedrinho, e eu estou muito confiante, família, que o Vasco, esse ano, é o ano do milagre. Mas me conta aqui o que você achou, o que você acha dessa opinião, dessa visão aqui do Mauro Galvão. Seguindo a nossa resenha, para a gente trocar uma ideia sobre essa informação aqui do Carlos Berbet sobre o Felipe Coutinho. A informação que chega de Birmingham, eu acho que é assim que fala, né, a cidade lá dos Estados Unidos, é de que o Aston Villa e os empresários de Coutinho seguem conversando. E a intenção realmente é pela rescisão de contrato. Contudo, o grande empecilho é que as partes ainda precisam chegar a um acordo pela dívida que o clube tem com o jogador, família. Eu estava vendo também um vídeo agora há pouco do Rafa Marques, né, do Rafael Marques da ESPN, dizendo, né, que o Felipe Coutinho foi liberado para treinar, mas ele não pode jogar. Né? Por exemplo, nesse jogo aí do dia 5 contra o time do Uruguai, ele não vai poder jogar, família. E, assim, é o que eu falei no nosso vídeo de ontem à noite, né? Poderia ser muito pior. De repente, o Aston Villa não liberando o Coutinho para fazer as atividades, e aí, poxa, ia atrasar o condicionamento físico, ritmo de jogo, essa parte física, ainda bem que ele tá treinando. Então, assim, eu entendo que, poxa, é uma situação que preocupa um pouco, né? Porque eu não sei quanto porque me parece que o Felipe Coutinho vai ter que abrir mão, e aí, né, o jogador também deve, opa, é muito papel colorido para abrir mão assim, então vamos aqui, pá, isso deve levar mais algum tempo, e aí o Felipe Coutinho pode ficar de fora, sei lá, família, de alguns jogos, não sei. Espero que essa situação possa ser resolvida o mais rápido possível. E pra gente entrar aqui no assunto mercado da bola, porque apareceu mais um nome de um atacante equatoriano, né? Eu estava vendo algumas páginas aqui destacarem, né, uma resenha do Flávio Dias, dizendo que o Admar Lopes está sendo muito elogiado, está aparecendo aí, né, com alguns nomes, opções e tudo mais, mas eu espero, né, que o torcedor possa elogiar Admar Lopes, porque assim, eu sei, família, que o executivo de futebol, ele tem várias atribuições, né, mas a principal para o torcedor é o nome chegar, ajudar, né, render, aí é bom, esse cara é bom. É isso que a gente quer, né, família vascaína. Mas, de fato, vem aparecendo alguns nomes que a gente pode dizer, perdão, fora da caixinha, não é isso? E surgiu mais um, assim como um atacante lá da França, né, não francês, que joga na França, e agora mais esse atleta que joga na Bélgica. Deu um branco aqui. Mas antes, família, vale a gente pontuar essa informação aqui também do canal Atenção Vascaínos, ó. A diretoria do Vasco da Gama está priorizando a contratação de um atacante para o lado esquerdo do campo e com características específicas. Um jogador destro que atue com profundidade, velocidade e habilidade no drible, sem ser um meia adaptado, como Nuno Moreira. O pedido partiu diretamente do técnico Fernando Diniz, que busca um perfil semelhante ao de Keno, com quem trabalhou no Fluminense, para reforçar o setor ofensivo do time na temporada 2025. Tá aí. Família, não é um perfil, por exemplo, que me agrada no Vasco, do Keno. Jogador habilidoso, que acabou ajudando, né? Foi muito importante na conquista da Libertadores, mas é um perfil que, na minha visão, vai dificultar o Vasco, sabe? O Vasco tem que tentar encontrar esse jogador, esse perfil, com todas essas características mencionadas aqui, pelo Fernando Diniz, né, segundo a matéria aqui, segundo a informação do Flávio Dias, mas com saúde, com força. Perdeu a bola?
vai conseguir recompor com velocidade, vai pressionar o adversário com força, com tesão, sabe? Tá faltando isso ao Vasco para tentar equilibrar. Já que a gente tem o Coutinho e o Verratti, que são jogadores pesados, né? Em determinadas partidas, jogos, ou que você vai optar por uma outra estratégia, você vai ter um jogador com essa força. A gente está vendo isso, família, em vários jogos do campeonato aí, da Copa do Mundo. Então é importante sim. Hoje o Vasco tem um time titular, Nuno, Ryan, Verratti, Coutinho. Mas vai ter determinados jogos, por exemplo, já citei isso aqui algumas vezes contra o Del Valle, na altitude, que seria interessante você ter esse jogador de força. Entende? Então, você poderia poupar, segurar o Verratti, ou o Coutinho, ou o Nuno, para tentar encaixar esse jogador e aí adaptar. O Ryan vem pro centro do campo, ou você vai tentar também a contratação, um atacante de velocidade pelo lado direito. Eu acho que isso não tem nenhum absurdo, sabe? Você encontrar estratégias dependendo do jogo, dependendo do adversário, dependendo do campo, né? Por exemplo, contra o Del Valle. Porque se o Vasco não conseguir ficar com a bola, não for aquela partida, por exemplo, como foi contra o São Paulo, o time vai sofrer. Porque fisicamente é um time frágil. Então você imagina, jogando na altitude contra um time que tem força física, o Vasco vai sofrer. Então é importante ter, claro, esse perfil aqui de jogador pelo lado e também pelo meio, né? Por isso é a nossa preocupação em relação ao Thiago Mendes. E aí, família, tá aqui o nome. O Vasco tem interesse no atacante equatoriano, Alain Minda, do Cercle Bruges, da Bélgica. O clube pode buscar um empréstimo do jogador de 22 anos. E aí, família, tem aqui uma informação do Nicola dizendo o seguinte: a tendência é que Alain Minda só seja negociado em definitivo. Tá aqui, ó. Se contratado, chega certamente para melhorar o setor ofensivo. O Vasco demonstra enorme necessidade de jogadores de velocidade que possam puxar contra-ataques, opinou Nicola. Eu vi um gol dele, família, depois a gente vai tentar aqui reagir a alguns lances. Eu vi um gol dele que ele pega da área do time dele e leva até a área do adversário, uma velocidade, arrancando bem, né, conduzindo bem. E a bola eu não conheço muito esse atleta, mas com certeza é um nome aí do Admar, família. Vamos aguardar. E para finalizar o nosso vídeo, deixa eu trazer aqui esse tricolor revoltado da vida com a possibilidade do Thiago Mendes jogar no Vasco. Olha só. A coisa tá tão feia no São Paulo, o Júlio Casares ele é tão ruim como negociador, que o Thiago Mendes, que era um volante que poderia vir pro São Paulo de forma gratuita, simplesmente agora já quer assinar com o Vasco, não quer mais assinar com o São Paulo. Olha que loucura, um jogador que a gente tá negociando há 2 anos para ele poder vir, ele queria vir pro São Paulo Futebol Clube, o São Paulo tentou a contratação por empréstimo, a qual o Ryan não quis liberar. Beleza, a esposa do cara quer morar em São Paulo, quer voltar ali para que o jogador volte pro São Paulo Futebol Clube e simplesmente o Júlio Casares não consegue negociar uma ida dele pro São Paulo. Cara, o que estão arrumando com o meu São Paulo Futebol Clube? Simplesmente estão acabando com o clube. Nós tá perdendo uma queda de braço pro Vasco. Com todo respeito ao Vasco da Gama, que é um grande clube, um clube histórico, mas mesmo assim, como assim um cara que tava acertando com o São Paulo há um mês atrás, agora já quer ir pro Vasco? O que tá acontecendo? Queria oportunidade de mercado. Isso aqui não é uma oportunidade de mercado. O Thiago Mendes não é uma oportunidade de mercado. O que estão fazendo com o São Paulo Futebol Clube? Isso aqui é uma oportunidade. Se o Júlio Casares queria uma oportunidade de trazer um volante, é que o Thiago Mendes. Bom jogador. É brincadeira o que estão fazendo com o São Paulo Futebol Clube. O cara vai assinar com o Vasco, mano. Com o Vasco. Tá aí. Como eu disse, família, eu vou me dar ao luxo de não responder nenhuma provocação. Porque, olha... o Vasco jogou muita bola aquele dia, né? Poxa, por mais partidas como essa, meu coração ia ficar muito feliz. Mas, assim, o ponto, família, é exatamente a visão dele sobre o jogador, né? Porque ele gostaria de contar com o Thiago Mendes lá no São Paulo. E a gente viu, né, outros times buscarem informações sobre o jogador. Claro que isso chama atenção por ele estar livre no mercado, mas Galo, Corinthians, Grêmio, São Paulo, né, sondaram aí a situação do Thiago Mendes. Já falei muito aqui sobre o atleta. Somente a condição física me preocupa, porque com a bola nos pés, sabe jogar. A condição física que me preocupa. Mas, né, me parece que o Fernando Diniz está sendo esse diferencial aí para que o Thiago Mendes possa escolher o Vasco da Gama. Mas, como eu disse, né, olha o zóio, a negociação ainda não está certa. Ainda não é um jogador do Vasco. Muita coisa pode acontecer ou mudar. Eu não sabia disso, né, que a mulher dele gostaria de morar em São Paulo. Eu vi uma informação do Flávio Dias, né,
dizendo que a mulher dele chega junto ali na carreira do jogador e pá, tem decisão, tem poder de decisão na palavra final ali. Não sei, né, o que pode acontecer futuramente. Mas vamos aguardar, né, porque o Vasco ainda não anunciou, né, nenhum reforço nessa segunda janela, que ainda tá, né, para abrir, né, família? Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.